Bom, galera, a questão aqui foi no BTC essa operação, tá? Foi uma operação aqui que eu utilizei uma estrutura que o preço formou de baixa, tá? Aqui em cima, como vocês podem ver, foi a máxima histórica que o BTC fez na 124.467. Após essa máxima histórica aqui do BTC, a gente teve um movimento corretamente forte, muita violência. O ativo caiu aí quase 6% em menos de 12 horas, tá? Foi muito rápido essa puxada, né, desse preço na parte vendedora. Essa puxada, né, na parte vendedora, eu também peguei algumas vendas aqui e eu vou explicar para vocês, porque eu também perdi operações aqui, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. O foco do vídeo de hoje é mostrar as operações que eu fiz no dia de hoje, que é dia 18, né? A operação eu iniciei ali na quinta-feira para sexta-feira, mas vocês vão ver o fechamento da operação que fechou hoje, tá? Então, como vocês podem entender aqui, né, isso aqui diz muita coisa. Esse movimento que o BTC fez aqui, pessoal, diz muita coisa. Por que esse movimento aqui disse muita coisa? Aqui a gente tá no gráfico do H1, tá? A gente tinha, como vocês podem ver aqui, uma estrutura extremamente sólida que formou aqui de alta, ó, fazendo fundos maiores que fundos anteriores, bem bonitinho, né? Até chegamos a perder por um breve período de tempo esse último topo aqui, que era a resistência mais interessante no momento aqui, nos time frame menor também, né, de topo. A gente segurou ela por um tempo, caiu, depois fez um pullback aqui, depois estourou aqui na quase 124.467. Após esse movimento, o que eu busquei, tá? Entendi que o preço ele fez exatamente um fundo aqui, né, onde ele segurou no primeiro toque. Após esse primeiro toque, a gente teve um rompimento, ok? E muita gente, cara, deve ter acreditado que o preço ia fazer um falso rompimento aqui e ia subir novamente lá pra cima, tá? Só que não, cara, não. Eu falei, nem fudendo que ele vai subir até aqui em cima. Até porque esse movimento aqui não foi um movimento padrão que o BTC tá fazendo nos últimos meses. Isso aqui foi um movimento extremamente atípico, essa queda, tá? Nem nos conflitos de guerra que teve recentemente, a gente teve uma queda tão brutal igual teve aqui. Então, automaticamente, fiquei com viés 100% de baixa, tá? Após esse movimento aqui de fundo e essa correção aqui, eu falei, cara, vou trabalhar com venda, tá? Aí eu baixei o time frame, fui lá pro 15 minutos. Aqui no time frame do 15 minutos, como vocês podem ver, o que eu utilizei aqui no 15 minutos para me dar o clique na operação. Presta atenção nesse início de movimento aqui. Cara, isso aqui diz muita coisa, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui uma linha horizontal e vou colocar aqui nesse topinho aqui de cima. Que desse topo aqui até esse último fundo aqui, foi absurdamente brutal o movimento que ele fez de venda, né? Caiu aqui 3.500 dólares de cotação. Foram quase 3% aqui em 15 minutos. Então, ou seja, é brutal. Aqui eu peguei a FIBO, tá? Peguei aqui desse topo para esse último fundo aqui de baixo, ok? Que foi essa mínima que ela fez aqui na 117, 142. Pegando essa máxima, essa mínima, entendi que aqui era o 50%, tá? 50%. E aqui era o 61.8 da FIBO também, tá? Só que aqui, olha que coisa linda, cara. O preço ele segurou essa região aqui de uma maneira extremamente simétrica, em cima dos 50% dessa última queda que a gente teve aqui no preço, tá? Então aqui em cima eu falei pra galera do meu grupo lá do Discord, né? Então, se você quiser entrar na comunidade, só me chamar aqui no WhatsApp, que tá aqui na descrição, que eu... Tudo isso que vocês estão vendo que eu tô falando aqui pra vocês, foi enviado o sinal pra galera, enviei o sinal dessa primeira entrada aqui, depois enviei a reentrada, enviei o head que eu fiz também, que eu vou explicar aqui pra vocês, que foi a operação de compra que eu fiz ao mesmo tempo da venda. Então, lá vai ter tudo lá, os sinais, as análises, enfim, tá? Aqui a ideia é pra vocês entenderem a lógica mais educacional, né? Porque é um vídeo do YouTube, então é mais fácil você estar acompanhando. Então aqui, eu falei, galera, vou trabalhar com uma venda aqui, tá? Vendi aqui, stop loss, deixei um pouquinho aqui acima aqui, né? Dessa 61.8. E pois bem, então depois que a gente vendeu ali, o preço caiu, né? Tivemos essa queda aqui, bastante interessante, aonde ele não conseguiu romper a última mínima, não rompemos.
E depois a gente consolidou, que foi aqui no final de semana, né? Que a gente teve uma consolidação aqui no sábado, né? De tarde ali. Preço consolidando nessa região aqui do 15 minutos, né? E não tendo força para romper o último fundo, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos trabalhar com uma operação de hedge de compra aqui, certo? Aqui. Por que o hedge de compra aqui? Porque eu falei, galera, eu acredito que a gente vai dar uma repicotada lá pra cima de novo, até podendo ir buscar os topos lá em cima novamente. E depois o preço ele pode vir cair de uma violência absurda, porque ainda assim eu tava focado 100% na venda. Então aqui nessa região o preço estava me dando aqui $1.000 e poucos já, tava me dando, chegou a bater 2.000 e pouco, e aqui tava batendo uns $1.500 quando eu fiz o hedge, tá? Mais ou menos aqui. Falei, galera, vamos fazer o hedge. Então fui lá, fiz o hedge. O que é o hedge? Eu entrei com o mesmo lote, tá? Que eu tava vendido. Eu tava vendido então com 1.3 de lote, né? E eu fiz uma compra com 1.3 de lote. Ou seja, aquele lucro que tava me dando ali, ele foi literalmente travado. Então se o preço subisse ou descesse, não ia estar descontando o valor que tava me dando já. Então eu fiz essa operação de hedge, tá? Nessa esticada aqui, eu zerei a operação do hedge, peguei o lucro do hedge, que foi da compra aqui. Lembrando que a minha venda tava lá em cima, tá? Então, ou seja, eu já tava vendido lá. Aqui eu comprei, travei o lucro da venda, né? Aqui com a compra, né? Que foi feito o hedge. Aqui eu zerei a operação da compra e só mantive a operação da venda daí. Aí eu fui dormir, né? O preço ele deu uma enroscada aqui nessa região. Lembrando que a gente tá no 15 minutos. E aqui dentro desse movimento aqui, eu fui lá e trabalhei com mais lote de 1.3. Aí eu fiquei com 2.60 posicionado. Só que eu já tinha pegado o lucro aqui da compra do hedge, porque eu já tinha zerado, já tinha fechado, já tinha tido pro balance esse valor. Aí eu fiquei com a venda lá em cima, com a primeira que eu tinha entrado antes do final de semana. E depois aqui eu posicionei mais 1.30 de lote. E o resultado foi o quê? O preço simplesmente desabou na abertura do mercado de domingo hoje. Como vocês podem ver, né, foi esse movimento aqui. Então, ou seja, eu consegui surfar praticamente, né, todo esse movimento aqui do preço. Foram aí, eu peguei 3.400 pontos na primeira operação de 1.3 de lote. E mais 2.800 pontos ali com a segunda operação que eu peguei aqui após eu ter fechado a operação do hedge. Então isso aqui, cara, literalmente eu fiz minha semana. Foi um lucro aqui de quase R$50 mil, né, nessas operações. Foi absurdo esse lucro, né, com esse movimento que o preço fez aqui. Então foi isso, pessoal. Então foi uma operação que eu segui o viés de baixa, eu segui os pontos de entradas corretamente. Por exemplo, eu não teria vendido aqui nesse fundo aqui, ó. Seria besteira entrar vendido aqui. Seria uma operação assim, besteira. Esperei o preço subir lá em cima. Aqui tive a inteligência de fazer um hedge, tá? Porque eu falei, cara, estamos sem força agora, vamos fazer um hedge de compra, né? E zerei o hedge de compra aqui. Depois o preço não teve força para nem buscar o último topo lá, porque eu tava com viés vendido por conta da queda que teve aqui da semana passada, né? Então, cara, foram N fatores que foi funilando para me dar esse resultado no dia de hoje, beleza? Eu não tive um início de mês bom, tá? Eu tive um início de mês bastante complicado. Eu tentei trabalhar com operações de venda nesse movimento de alta aqui do BTC, tá? Tomei bastante stop aqui por besteira minha mesmo, por erro meu, por atividade minha, tá? Tive um atraso, mas depois eu consegui ter uma recuperação bastante interessante depois dessa queda, né? Não consegui recuperar tudo, mas hoje, tá? Fiz essa recuperação aí de uma maneira linda e ainda fiquei positivo, tá? Tanto na mesa, que eu também tinha perdido um bom valor aqui das mesas que eu opero lá na FTMO. Recuperei uma boa parte do drawdown aqui e eu também entrei nessa operação aqui na minha mesa da FTMO, tá? Eu mostrei pra vocês o valor da XNES, mas eu também entrei na FTMO vendido nessas mesmas regiões que eu falei aqui pra vocês no vídeo. Tudo isso que eu mostrei aqui pra vocês foi enviado de sinal, com áudio explicando pra galera do Red, com áudio explicando ali do Sell Limit que eu deixei, com áudio mostrando a estrutura do preço, com print, enfim. Tudo tá lá no Discord, que é a comunidade minha de Forex hoje, beleza? Se você quiser entrar,
o link tá aí na descrição. A corretora que eu utilizo para operar o Forex é a XNES, o link também tá na descrição. Melhor corretora que vocês vão operar Forex hoje, tá? E também cripto, algumas criptos como BTC, Ethereum. Taxas muito baixas, tá? Saque instantâneo. Você vai sacar no Pix, vai cair de forma automática. Vou mostrar para vocês aqui o saque que eu fiz, desse valor que eu fiz aqui no dia de hoje, né, saquei para cripto. Como vocês podem ver aqui na tela, ó, foi muito rápido, foi em 45 segundos que eu recebi o valor em cripto lá na carteira. Então, assim, é uma corretora excelente, não tenho nada a reclamar da XNES. Para mim, hoje, assim, é disparado a melhor corretora de Forex. E quem fala que não é, provavelmente ele vai estar te divulgando uma corretora que vai ensocar a taxa no teu rabo, tá? Vai ensocar a taxa, assim, e essa pessoa, ela não tá nem aí para você e ela só quer ganhar com a sua indicação. Então, assim, a XNES é uma corretora com taxas extremamente baixa e é uma corretora, né, que eu confio que vocês não vão ter nenhum tipo de problema lá com eles, porque as taxas deles são muito baixas, os saques são muito rápido e eles têm uma estrutura muito sólida e muito grande também, tá? Tanto financeiramente quanto execução deles de mercado é muito rápido. Você não tem delay, funciona muito bem a corretora, beleza? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa um like aí e tamo junto. Valeu!